O ano era 1987 e foi nesse ano que a gente teve introduzido ao mercado dos games a saga Metal Gear. Saga essa desenvolvida pelo grande Hideo Kojima, que começou a fazer seu nome graças a ela, por assim dizer. O primeiro game da franquia Metal Gear foi lançado para Nintendinho, justamente nessa época que eu falei, 1987, na época que a Nintendo estava dominando o cenário dos games lá nos Estados Unidos. Nintendinho é como ele é muito mais conhecido aqui no Brasil, mas a gente pode chamar ele de SNES ou algo do gênero, não é mesmo? Então, vamos lá. O primeiro Metal Gear ele veio inovando em inúmeros aspectos. Ele foi um jogo extremamente inovador e que estabeleceu conceitos. Para começo de conversa, ele foi um jogo que introduziu um sistema de história mais profunda. Como isso acontecia? Isso acontecia de duas formas. O protagonista, Snake, encontrava os personagens e desenvolvia diálogos através de caixas de diálogos. Então a gente tinha ideia do que estava acontecendo. Isso é claro, nos diálogos presenciais, mas não só isso, como ele era um soldado infiltrado em bases inimigas, ele precisava de um comunicador. E qual era o sistema desse comunicador? Era o que a gente conhece hoje em dia como codec. Aparecia também uma caixa de diálogo para poder mostrar como que estava o desempenho do Snake. Ele falava com seus parceiros, com seus amigos e com o seu chefe para poder pedir informações sobre a missão ou até mesmo passar alguma experiência, alguma informação que ele viveu, coisa do gênero. E isso foi sensacional. Mas não parando por aí, o Metal Gear ele proporcionou um estilo de espionagem único naquela época. A interação com o cenário era muito grande. A câmera era posicionada da parte de cima, então você tinha um ângulo total de todo o cenário, você via quantos inimigos estavam presentes ali, e não só isso, você também tinha acesso a todo o cenário sobre como você poderia se esconder ou não. Uma outra coisa muito interessante é que nessa época os inimigos já eram inteligentes, cara. Mano do céu, é literalmente um jogo de espionagem. Se eles te vissem, eles iam soar o alarme. Eles já tinham um sistema de inteligência artificial. E não só isso, Kojima foi tão brilhante que ele conseguiu elaborar um sistema para que você identificasse as reações dos personagens. Como, por exemplo, se ele tivesse com um ponto de exclamação é porque ele te viu, e se ele tivesse com um pontinho de interrogação é porque ele está desconfiado de alguma coisa. Se tivesse um Zzinho subindo aqui, Z, a consoante Z, sabe? Então, sabe o que acontecia? Estava indicando que o inimigo estava dormindo. Dormindo na patrulha, coisa muito natural de acontecer quando você está invadindo uma base inimiga, não é mesmo? Então, Kojima conseguiu aplicar isso extremamente bem. Tudo isso foi muito bem acoplado com um design muito simples e intuitivo. Acessar o codec era muito fácil, muito simples. Identificar as falas dos personagens também era algo muito bom. As falas podiam não ter muita profundidade, mas o contexto histórico de todo o game é muito bacana e ele passava muito bem o que ele queria para o jogador. E isso era muito legal. Isso tudo acontecia dentro de um tempo de 1 hora e 40 minutos. Cara, é história para poder contar e é muito texto para poder ler. Quem teve acesso a esse jogo na época em que ele foi lançado, com certeza praticou muito inglês, porque o bacana desse jogo era justamente a história, os diálogos. E 3 anos depois, em 1990, a gente tem acesso a Metal Gear 2 Solid Snake. Esse foi o título do segundo game da franquia Metal Gear. O conceito era basicamente o mesmo, mas ainda assim a gente via que tinha uma evolução substancial, que é o mais importante, né? Não adianta ter uma pequena melhoria porque foi uma sequência. Não, a gente tem que ter algo novo que nos prenda ao jogo. E algo novo que supere o que foi mostrado. Por isso, Hideo Kojima fez isso muito bem feito. Por exemplo, o cenário ele continua sendo visto da parte de cima. Você continua tendo uma visão completa do cenário do que estava acontecendo. Mas esse cenário tinha muito mais elementos. Se tratando do aspecto gráfico, obviamente o jogo recebeu muito mais pixels do que o jogo anterior. Mas não parou por aí. As cores elas estavam muito mais vivas, o que é algo muito interessante para a época, porque a gente não tinha uma alta resolução e o uso das cores era algo primordial para poder destacar certos elementos no cenário. A tela, por si só, também ficou muito melhor, muito mais organizada, né, mais completa. Uma outra coisa que recebeu uma boa remodelagem foi o codec do jogo. Aquela tela de comunicação onde você entra em contato com seus parceiros, seus amigos, enfim, ela recebeu uma remodelagem e agora não só isso, não foi só uma remodelagem visual, mas aparece o ícone de com quem você está falando. No primeiro Metal Gear, aparecia apenas o ícone do Snake, que era o personagem que você estava controlando. Agora, se eu estou falando, por exemplo, com o Big Boss,
que é eu já dar um spoiler aqui, que é o personagem que é o seu chefe, você consegue ver o ícone dele, a caixa de diálogo dele, tudo bem bonitinho. Então isso realmente ficou muito bacana. Uma outra coisa que eles conseguiram dar um upgrade, por assim dizer, foi na história. É óbvio que a história do primeiro Metal Gear já era muito boa, mas ela era muito boa no seu contexto. Mas na hora de se expressar, ela era um tanto quanto superficial nos textos. Entretanto, nessa daqui, a gente vê uma coisa muito interessante. E aquela pitada de drama, ainda que nos textos. A profundidade da história em função disso também era presente. E isso fez com que a história do jogo começasse a se engrandecer cada vez mais. E aí resultar no que a gente foi vendo nos jogos mais recentes da franquia, não é mesmo? A inteligência artificial dos inimigos permaneceu basicamente a mesma. A diferença é que agora os inimigos eles faziam rotas, embora pré-programadas, com mais variedades. A gente não tinha mais, por exemplo, só isso e isso. Agora os inimigos eles meio que circulavam toda a tela. Você precisava calcular minuciosamente quais eram os passos deles para você poder passar sem ser percebido, cara. Então, Hideo Kojima pensou em tudo direitinho. Isso tudo em conjunto com uma trilha sonora que se fez muito mais presente se comparado com o jogo anterior. Então, a trilha sonora ela era mais tensa, mais bonita e mais gostosa de se ouvir. Podemos dizer que isso tudo acontece em 3 horas de gameplay, assim, analisando o contexto geral, né? Se você for muito bom. E aí a gente avança para o ano de 1998, no período em que a Sony já estava conquistando o cenário global com o seu PlayStation 1 e Kojima não deixou ele passar desapercebido. Desenvolveu o Metal Gear também para PlayStation 1 e foi um sucesso estrondoso. O Metal Gear recebeu até um remake e hoje em dia as pessoas continuam pedindo um remake desse Metal Gear Solid 1 de tão fantástico que ele é, de tão inovador que ele foi e acabou se tornando muito importante para a história de todos os games. O conceito, como sempre, continuou sendo o mesmo. Por exemplo, a gente tinha uma câmera posicionada da parte de cima para poder visualizar o cenário. Porém, dessa vez, a gente não via todo o cenário. A câmera ia acompanhando o personagem de acordo com o que você se movimentava, para dar um ar de surpresa e não só isso. Ela mudava de ângulo. Por exemplo, quando você encostava na parede, que eu já vou falar disso, a câmera ia para frente do personagem pegando a brecha do que ele queria avistar. Tinha um inimigo ou se não tinha. Do que tinha à frente. Isso era muito interessante porque dava um ar muito mais cinematográfico ao jogo. O codec também recebeu uma repaginada e foi surreal. Foi uma surra de mudança e eu não estou exagerando. Os textos continuavam, mas agora a gente tinha uma dublagem no codec, onde não tinham. Era só o textinho, você tinha que ler, e era basicamente isso. Agora a gente tinha dublagem e também os personagens tinham expressões faciais e também movimentos labiais. Isso pra mim foi fantástico. Nossa, mano, esse é o poder da nova geração. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. A interação no cenário mudou, tá muito melhor. Snake consegue se encostar nas paredes, consegue mergulhar numa água, consegue se agachar, pisar na poça, fazer barulho, tem que passar mais sorrateiramente, então ele tem que ir, sabe, assim, meio que abaixadinho, enfim. Então tudo no cenário acabou se tornando muito mais interativo e em função disso acabou se tornando muito mais orgânico também, cara. Eu honestamente acho o Metal Gear Solid um game surreal em função de todos esses fatores que eu estou citando para vocês. Já aproveitando para poder falar dos gráficos então. Cenários eles são completamente em 3D, a gente tem todos os objetos em 3D e a maioria das animações elas são renderizadas em tempo real em 3D. Algumas animações elas são meio que CG, um filmezinho que eles colocam lá, mas são bem raras, quase não acontecem. A maioria das coisas está tudo acontecendo em tempo real, então ele está usando em constante tempo o poder do PlayStation 1. Os inimigos agora estão muito mais inteligentes também, agora eles têm novas expressões, eles têm novos movimentos,
e eles te perseguem com um tempo muito maior se comparado com um dos outros jogos. Eles são mais inteligentes, essa é a realidade. A inteligência artificial acabou melhorando substancialmente, isso daí sem sombra de dúvidas, e você precisa pensar mais um pouco, porque existem algumas partes no jogo que eles acabam sendo inteligentes demais. Como, por exemplo, um dos fatores que são aplicados na interação do cenário é que Snake acaba deixando suas pegadas, e se eles veem essas pegadas, eles vão começar a seguir. Então é interessante vocês prestarem bastante atenção aonde vocês vão pisar conforme forem explorar o jogo. Outro ponto para interação é que Snake pode pegar um resfriado. E aí, se ele pegar um resfriado, o que vai acontecer? Ele vai espirrar. Ele espirrando, os inimigos vão investigar o barulho, porque vai subir um pontinho de interrogação na cabeça deles e você vai saber que eles estão desconfiados de alguma coisa. Vocês estão vendo por que esse jogo é tão fantástico, cara? Isso é Metal Gear. Metal Gear Solid 1 teve uma trilha sonora e efeitos sonoros fantásticos, daí são coisas incontestáveis. E tudo isso se aplica em um tempo de 8 horas de jogo aproximadamente. Um jogo de PlayStation 1 com 8 horas de duração e não é exagero. Prova disso é que o jogo veio em 2 discos. Você precisa prestar atenção em muitas coisas, como por exemplo, os diálogos no codec estão muito mais bem elaborados, e também a todas as animações que o jogo possui, porque é um jogo com muitas animações em função da sua profundidade na história, cara. Então ele é muito mais profundo que os jogos anteriores e ele tem drama. Não dá pra dizer que ele não tem. Ele tem drama. Ele é um dos jogos que mais se focou no drama, depois do Metal Gear Solid 3, que foi bem pesado. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. Mas enfim, as cenas deles são bem emocionantes, bem tocantes e assim, foi um jogo que a gente vê que foi feito com muito cuidado. Cada milímetro do jogo foi feito com muito cuidado. Então, Metal Gear Solid é Metal Gear Solid. Então é isso, a gente vai ficando por aqui com essa primeira parte do vídeo da evolução da saga Metal Gear Solid. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês. Também de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada que a gente vier postar aqui. Beleza? Segue lá nas redes sociais, vai estar tudo disponível aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, a gente se vê na próxima, sem sombra de dúvidas, eu acho.